Bem-vindos a mais um vídeo. E a Amazon pagará viagens de funcionárias dos Estados Unidos para fazer abortos e outros tratamentos. Então, a partir de agora, nos Estados Unidos, se uma funcionária quiser fazer um aborto e ela for funcionária da Amazon, a Amazon vai pagar essa viagem. E por que viagem? Porque nos Estados Unidos as leis são diferentes por estado. Então, em alguns estados você pode fazer o aborto só até 6 semanas, que são os estados mais conservadores e republicanos. Em alguns estados você pode fazer até 9 meses, que eu já falei em outros vídeos. Eu acho um absurdo, porque com 9 meses o bebê já está totalmente formado, ele já pode sair do útero e é um bebê normal, né? Inclusive bebês podem nascer até antes de 9 meses, até com 8 meses, 7 meses, enfim. Então é um absurdo você tratar isso como algo que não é um ser humano, que não é um indivíduo humano e que você pode tirar a vida. Pela ética libertária não faz nenhum sentido. Qual é a diferença entre um bebê que já nasceu e um bebê que não nasceu? Ele continua sendo o mesmo tipo de indivíduo. Quer dizer, o fato dele ter um útero ao redor dele não justifica o aborto. Então, por exemplo, digamos que eu costure um monte de úteros em volta de uma pessoa, isso não faz ela deixar de ter direitos e eu poder dar um tiro nela. Por outro lado, também, você pode dizer, mas você pode abortar porque muitos libertários usam esse argumento, né? Você pode abortar até os 9 meses porque está dentro do corpo da mãe e foi algo indesejado que está dentro do corpo da mãe, parasitando a mãe, digamos assim, né? Só que aí tem a seguinte questão, se o bebê estiver dentro da casa da mãe, ele também está dentro da propriedade da mãe. Então por esse argumento você também poderia abortar uma criança que já nasceu e que está dentro da sua casa, porque ela está dentro da sua propriedade, assim como um bebê dentro do útero está dentro da sua propriedade. Então isso não faz sentido. Muitos libertários usam esse argumento e o fato da criança estar ali de forma indesejada também não é um argumento, né? Se uma criança estiver na casa do seu vizinho e ela cair no seu quintal sem querer, digamos assim, porque o bebê não teve nenhuma participação em estar no útero. Se uma criança cair sem querer no seu quintal, você não pode dar um tiro de 12 nela. Então é a mesma coisa. O fato daquilo ser indesejado e estar dentro da sua propriedade não justifica você tirar a vida. Não justifica você tirar a vida, e principalmente porque não foi a culpa do bebê. Ele não teve nenhuma participação nessa decisão. A mãe teve. A mãe teve porque ela fez a relação sexual. Agora, por outro lado, em caso de estupro, eu sou a favor. Por quê? Não porque aquilo deixa de ser um assassinato, de você tirar o bebê, mas sim porque a mãe não teve culpa e ela não é obrigada a arcar com as consequências do estupro. Eu tenho plena convicção de que uma mãe não é obrigada a arcar com as consequências do estupro, e sim o estuprador. Então, se uma mulher, por exemplo, abortar uma criança de 9 meses, em caso de estupro, eu acho que existe ali um assassinato de um bebê e um estupro. Existem 2 crimes, só que esses 2 crimes são feitos pelo estuprador. Ele é o culpado pelos 2 crimes porque a mãe não tem nada a ver com isso. Ela não participou da decisão de colocar o bebê ali. Então, o que vocês acham sobre isso? Coloquem nos comentários as suas opiniões sobre o aborto, sobre esses casos de aborto, né? Eu coloquei aqui vários casos diferentes, o que a ética pode dizer sobre eles, né? Claro, lembrando que ética nada mais é do que lógica aplicada em ética, né? A ética nada mais é do que uma aplicação da lógica no que deveria ser permitido ou proibido. Então, no fim das contas, o que vai dizer é a lógica, né? O que está certo vai ser logicamente coerente, o que está errado vai ser logicamente contraditório de alguma forma. E a Amazon não foi a primeira empresa a fazer isso. Recentemente, várias outras companhias americanas anunciaram planos que garantem acesso ao aborto para seus funcionários. Mas aí é que tá, como você tem nos Estados Unidos estados diferentes com leis diferentes, aí acaba dependendo da vontade da pessoa. Se uma pessoa
acha que o aborto, se ela é a favor dela mesma abortar, independente dela achar isso certo ou errado, ela vai para o estado que permite e vai abortar no estado que permite abortar. Então, nos estados mais republicanos e mais conservadores, que não permitem o aborto, as mulheres viajam para outro estado e fazem o aborto. Independente de ser certo ou errado, é o fato, é o que acontece. E a Amazon, o que ela quer é lucro. E, convenhamos, isso pode ter muito a ver com a gravidez e ter um filho ser algo que vai afastar um pouco a mulher do trabalho. Vai causar uma dificuldade no trabalho, porque ela, inclusive, por isso que existe licença maternidade, não que eu esteja defendendo a existência. Pelo Estado, é claro que eu não defendo. Mas a mulher, ela vai ter que gastar um tempo, vai ter que gastar energia para ficar grávida, para ficar em casa, para cuidar do filho, para ter o parto nos primeiros dias e semanas depois que o filho nasce. Ele dá muito trabalho e isso é ruim para o desempenho de um funcionário. Então pode ser por isso também. A Amazon quer que os funcionários tenham um melhor desempenho e se eles simplesmente abortarem em vez de ter um filho, isso vai ser melhor para o desempenho deles como funcionários e por isso a empresa prefere pagar o aborto. Embora a expansão dos benefícios da Amazon não tenha como objetivo permitir o acesso ao aborto, ela ocorre em um momento em que os governos americanos estão tentando proibir mais o aborto. Alguns governos estaduais comandados pelo Partido Republicano aprovaram leis que restringem o acesso ao aborto e eles estão querendo derrubar o Roe versus Wade, né, que é aquela decisão judicial de 1973 que legalizou o aborto em todos os Estados Unidos, pelo menos até um certo período da gravidez. Se a lei for revogada, cada estado poderá ter permissão para determinar suas próprias regras sobre o aborto, inclusive proibição até a concepção. Lembrando que eu também sou contra a proibição até a concepção, porque eu não acho que assim que o espermatozoide entrou no óvulo, instantaneamente aquilo ali já é um indivíduo humano. Não faz sentido também para mim, então por que precisa entrar, né? Qual é a diferença? O espermatozoide aqui, a 1 centímetro do óvulo e dentro da parede do óvulo. O que nesse processo faz um indivíduo ser um indivíduo? Então, é a mesma coisa. Você dizer que o critério para um indivíduo é o útero, ou você dizer que o critério para o indivíduo é a membrana do óvulo. Em ambos os casos, sinceramente, não faz sentido. Então, para mim, não faz sentido nenhum. Ou você tem fé, né, que o Espírito Santo colocou uma alma ali, ou você está usando algum critério arbitrário, que úteros delineiam indivíduos, que é totalmente arbitrário. Agora, o que eu acho um critério naturalista, racional, justnaturalista, é a presença de neurônios, né? Os neurônios são o que o ser humano precisa para ser inteligente, para ter consciência, e o indivíduo precisa ser inteligente e consciente. Então eu acho que a presença de neurônios é um critério muito superior a um espermatozoide entrar no óvulo ou uma pessoa sair do útero. Então eu fico com esse critério. Então no Texas, que tem uma das leis de aborto mais rígidas do país e proíbe o procedimento após 6 semanas de gravidez, um estudo recente descobriu que cerca de 1.400 mulheres viajam para fora do estado do Texas por mês para fazer abortos. Então é o que eu falei, as mulheres vão para onde ele é permitido. Então é isso, coloque nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que isso é antiético? Vocês acham que uma corporação ou uma empresa está se aproveitando de leis antiéticas para buscar o maior lucro? O que vocês acham de toda essa situação da Amazon financiar mulheres para fazer abortos? Coloque nos comentários. Muito obrigado. Dê o seu like, inscreva-se no canal, torne-se membro para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E até a próxima.